pessoa, para que todos possamos ler. João, capítulo 15, a partir do versículo 5. Na verdade, vamos ler 3 versículos apenas. Diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentados, mas com reverência ao texto sagrado. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos por um instante. Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio que temos agora de, ó Deus, meditar na Sagrada Escritura, Senhor. Para nós é um privilégio, porque estas palavras são palavras de vida. Estas palavras, elas podem ser verdadeiramente compreendidas, se praticadas, se assimiladas por cada um de nós, elas podem mudar completamente a forma como temos vivido. E é assim sempre que nos aproximamos da Tua Palavra. Se nós encararmos a Palavra do Senhor com o poder que ela tem, com o potencial de transformação que ela tem, e nos posicionarmos dessa forma, nós encontraremos mudança de vida para nós. Essa é a minha oração para cada um dos que estão aqui hoje, Pai. Coloca os nossos olhos em Ti agora e naquilo que o Senhor deseja revelar a nós. É isso que nós te oramos, já agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como temos meditado desde o início de fevereiro, na verdade, domingo passado foi a primeira mensagem de uma série em que temos falado sobre a pessoa de Jesus. Semana passada meditamos no texto do Evangelho de João, capítulo 8, em que Jesus, diante dos judeus que o acusavam, diante dos judeus que o questionavam, Jesus faz uma afirmação poderosa, significativa e muito profunda sobre quem Ele é. Ele diz que antes de Abraão existir, como meditamos semana passada, eu sou. E o nome dessa série de mensagens, portanto, é Jesus segundo o próprio Jesus. Qual o desafio, irmãos, para nós como igreja, para nós que estamos participando cada domingo desse culto e meditando na palavra do Senhor? Qual é o convite que é feito a cada um de nós? Conhecer quem é Jesus segundo as palavras dele mesmo a respeito dele. Porque há, queridos, muito ruído, há muita informação, há muita coisa que é dita a respeito de Jesus, mas que não corresponde a quem Ele diz que Ele é. Então, o convite que nós fazemos desde o domingo passado é, domingo após domingo, nós meditarmos sobre todas as 7 vezes em que Jesus disse eu sou e acrescentou informação sobre quem Ele é. O mesmo acontece nessa passagem aqui. Jesus faz uma afirmação poderosa, profunda, significativa e que faz um convite a um relacionamento. Cada uma dessas afirmações sobre quem Jesus é nos convida a aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Jesus, segundo Ele mesmo. E o título dessa mensagem que eu quero compartilhar com você é Caminho, Verdade e Vida. São as 3 coisas que Jesus fala hoje para nós nesse texto sobre quem Ele é. E a pergunta fundamental dessa série de mensagens sempre é: você tem conhecido Jesus por terceiros? Pelas opiniões? Ou você e eu temos conhecido a Cristo por quem Ele realmente é? Segundo aquilo que Ele realmente fala de si mesmo. Porque, queridos, nós não podemos conhecer, ou nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado numa caricatura de Jesus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado em informações parciais de quem é Cristo. Estamos no ano de gerar frutos e temos ensinado desde o início do ano que só é possível gerar frutos estando conectados na videira, que é Cristo. Mas, queridos, se nós não conhecermos quem é Cristo, essa conexão ela não existe. Se não sabemos e não vivemos baseados nesse conhecimento de quem Jesus é, não estamos conectados em Cristo.
E isso é extremamente perigoso. Quantos entendem o que eu estou dizendo isso essa noite? Amém? Então o convite dessa série, volto a dizer aqui, é nós respondermos à nossa própria alma, é nós meditarmos, é nós transformarmos o nosso entendimento a partir da Escritura, entendendo de uma vez por todas quem Jesus é de fato. E isso, queridos, eu posso garantir para mim e para você essa noite, vai ter impacto na forma como nós vivemos a nossa vida cristã. Uma vez que somos seguidores de Cristo, uma vez que desejamos ser imitadores de Jesus, uma vez que queremos ser parecidos com Ele, uma vez que queremos viver a vida que Cristo propõe para nós. Quantos querem viver o jeito de Jesus? Amém? Se queremos isso para nós, precisamos conhecê-lo. E aí eu quero agora olhar para você, com você, na verdade, para esse texto, olhar para esse texto juntos aqui e lembrarmos que aqui Jesus está, nos seus últimos momentos com os discípulos antes de ser crucificado, antes de entregar a sua vida, antes de cumprir o propósito para o qual ele havia sido enviado pelo Pai. Jesus está para entregar seu sangue, seu corpo. Jesus está prestes a ser pendurado no madeiro. E a Bíblia, ela dizia já na lei de Moisés: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, aquilo é verdadeiro que diz o apóstolo Paulo: Jesus Cristo se fez maldição para que nós fôssemos abençoados por Deus. Jesus está nesses últimos momentos com seus discípulos. Ele está conversando sobre preparar uma morada para eles. Se você ler o começo do versículo do capítulo 14, Jesus está tranquilizando o coração dos discípulos. Ele diz: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus está falando sobre a eternidade. Jesus está falando sobre a promessa de uma vida eterna. E Ele consola o coração dos seus discípulos com isso: eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou adiante de vocês preparar uma morada para que onde eu estiver, vocês também estejam. E aí esse ensino, essa palavra de conforto gera uma dúvida no coração de Tomé. E ele expressa essa dúvida. Diz Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Essa dúvida de Moisés, ela expressa algo que é muito comum no Evangelho de João. Diversas vezes o ensino de Jesus não é compreendido. Jesus está falando sobre a eternidade, sobre o céu, sobre uma morada eterna, e Tomé pergunta como se Jesus estivesse se mudando para um outro estado, mudando para outra localidade. Jesus, se o Senhor não disser para a gente para onde é que o Senhor vai, como é que a gente vai seguir o Senhor? Muitas vezes as verdades espirituais, isso é muito comum no Evangelho de João, muitas vezes as verdades espirituais que Jesus ensinava, elas eram compreendidas pelos ouvintes como se ele estivesse falando de coisas naturais. O mesmo aconteceu na passagem que nós lemos semana passada. Jesus fala que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Jesus está falando do ponto de vista espiritual, que Abraão, ao oferecer o seu filho Isaque, ou está pronto para oferecer o seu filho, ele viu, de um modo que nós não sabemos explicar completamente, ele viu o dia de Cristo, ele viu esse cordeiro que seria morto em lugar de cada um de nós. Só que aqueles homens não compreenderam, e eles dizem: você tem nem 50 anos e disse que viu Abraão? Eles enxergavam apenas da ótica natural. O mesmo aconteceu com Nicodemos. Jesus fala para Nicodemos: olha, é necessário nascer de novo. E se alguém não nascer de novo, não verá o reino dos céus. E Nicodemos acha, ou ele pelo menos questiona, se seria necessário voltar para a barriga da mãe. Mas não era disso que Jesus estava falando. Então, muitas vezes no Evangelho de João, as verdades espirituais que Jesus traz são compreendidas ou incompreendidas, porque as pessoas só conseguem ter o olhar natural para as coisas. Só conseguem olhar do ponto de vista físico, natural, humano. E Jesus faz um convite, então, a olhar de um modo superior, a olhar de um modo mais completo, a olhar para o convite que ele faz de um modo mais pleno. E queridos, no nosso relacionamento com Jesus, sempre há oportunidades para conhecermos Ele de um modo mais profundo. Há um homem
um grande personagem da história da igreja chamado George Miller. Alguém aqui já ouviu falar de George Miller? George Miller foi um homem de oração, irmãos. Ele, por décadas, sustentou um orfanato que atendeu mais de 10 mil crianças lá na Inglaterra, única e exclusivamente através da oração. Nunca pediu um tostão a ninguém. E manteve esse orfanato por muitas vezes, né, o sustento, a provisão para aquelas crianças do orfanato vinham fruto da oração e uma resposta imediata. Era um homem de fé. Registrava meticulosamente aquilo que os seus pedidos de oração e quando Deus respondia aqueles pedidos. E seus registros foram analisados depois que ele morreu e foram contabilizados cerca de 120 mil pedidos de oração atendidos por Deus para George Miller. Era um homem, um verdadeiro herói da fé. Não à toa ele está no livro Heróis da Fé do Orlando Boyer, que eu recomendo muito que você leia. E uma vez perguntaram para George Miller quantas vezes ele tinha lido a Bíblia. E ele não sabia a conta exata, mas ele sabia que tinha lido a Bíblia mais de 150 vezes. E ele disse, algumas delas de joelhos. E eu sinto, dizia George Miller, que eu estou começando agora, isso já no final da vida dele, a arranhar a superfície de quem é Deus. Queridos, o que eu estou querendo trazer com esse exemplo de George Miller é que sempre há espaço para nos aprofundarmos em quem Cristo é. Eu posso garantir para você, a eternidade será insuficiente para conhecer a Deus, porque Deus não tem limites. Então, essa série de mensagens também é um convite para nós que já temos 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Eu não sei quanto tempo você tem caminhado no Evangelho, mas o que nós não podemos, queridos, é ficar confortáveis com aquilo que já alcançamos. Que bom que você já conhece a Deus. É maravilhoso que você já sabe quem é Jesus. Mas, queridos, sempre há espaço para aprofundar mais. Sempre há espaço para conhecer mais. O próprio apóstolo Paulo, quando fala de ter Cristo como alvo, de perseguir esse alvo, ele diz, eu mesmo não julgo que eu já tenha alcançado, mas eu me esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Há espaço ainda para você se maravilhar em quem Cristo é. Foi a nossa oração no domingo passado, nós oramos, Senhor, nós não queremos apenas ter informações sobre quem o Senhor é, nós queremos revelação. Quando Jesus disse essas 7 afirmações, eu sou, ele estava convidando quem ouvia ele, olha, venha para um nível mais profundo de conhecimento, venha para um nível mais profundo de relacionamento comigo. E aqui ele faz esse convite aos seus discípulos. Aqui já fazia pelo menos 3 anos que aqueles homens conheciam Jesus. Viram ele andar sobre as águas, viram ele ressuscitar mortos, viram ele expulsar demônios, viram as maravilhas que Jesus operou. E não é assim, queridos, todos nós já vimos muitas maravilhas de Jesus, não já vimos muitas coisas que Jesus é capaz de fazer? Se perguntasse para cada um de nós aqui, todos nós teríamos pelo menos um testemunho de algo que Jesus já fez, e que você já viu, e você sabe que foi Jesus que fez, não foi outra pessoa, foi Jesus, não foi o médico, não foi uma coincidência, não foi uma situação, né, de controle humano, foi Jesus que fez. Quantos têm pelo menos um testemunho disso? De algo que você sabe que foi Jesus que fez? Nós temos esses testemunhos. Ainda assim, Tomé, ele precisa que Jesus responda algo. Ele ainda está olhando com um olhar natural, mesmo tendo convivido com Cristo, mesmo tendo visto as obras que ele era capaz de fazer. E assim acontece muitas vezes conosco. Nós já vimos muitas vezes Jesus agir, nós já ouvimos muitas coisas sobre Jesus, mas ainda estamos num relacionamento que precisa de um convite mais profundo. E aí Jesus não deixa Tomé sem resposta. Que maravilha! Jesus, ele ao nos convidar para um nível mais profundo, muitas vezes ele precisa descer e fazer o beabá conosco. É como se Jesus, e isso ele faz muitas vezes ao longo do restante dessa conversa, ele desce e faz o beabá com seus discípulos. Seus discípulos queriam conhecer o Pai, e eles dizem, queridos, vocês estão convivendo comigo, vocês querem ver o Pai, vocês estão me vendo, eu sou um com o Pai. E aqui, na resposta que ele dá para Tomé, ele diz, eu sou, Tomé, o caminho,
a verdade e a vida. Então, se esse é um convite mais profundo a conhecer Jesus, eu quero pensar nessas 3 palavras com você. Perceba que Jesus linka quem Ele é aqui nessas expressões com o Pai. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. E aqui eu devo lembrar aquilo que o apóstolo Paulo falou sobre Jesus ao seu discípulo Timóteo. Ele diz que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Queridos, Jesus ocupa na história do mundo, na história da Bíblia, na história da redenção, na minha e na sua história, um lugar único. Tem até uma canção que diz isso do Fernandinho: único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Não há, queridos, nenhuma figura na história que possa ser comparada a Jesus. Não há santo, não há líder, não há pastor, não há padre, não há benfeitor, não há cientista, não há grandes mentes, não há nenhuma figura na história que possa ser comparada à de Cristo. E qualquer um que tente assumir esse lugar de mediador deve ser retirado desse lugar imediatamente. Jesus é o verdadeiro elo entre a humanidade e Deus. Então, sempre que pensamos sobre caminho, verdade e vida, devemos lembrar, isso diz respeito ao contato entre o ser humano e Deus Pai. Jesus está como esse intermediador. E às vezes nós colocamos uma série de outras coisas entre nós e Deus. É Jesus e fulano. É Jesus e alguma outra coisa. Queridos, não há o que ser adicionado. Não podemos adicionar nada a Cristo, nem podemos retirar Cristo desse lugar de intermediador entre Deus e os homens. Mas eu quero pensar agora com você nessas 3 palavras: caminho, verdade e vida. Jesus fala expressamente: eu sou o caminho. Por que, querido, Jesus é o caminho? E por que Jesus é o único caminho verdadeiro para o Pai? Porque o pecado desorientou a humanidade. Deus, no princípio, ao criar todas as coisas, Ele fez de si mesmo a referência para o homem. Tudo que o homem precisa fazer, os lugares onde ele deve ir, como ele deve agir, tinham Deus como referência. Quem aqui já usou uma bússola ou já viu uma bússola, sabe que a bússola tem aquilo que nós chamamos de o norte. Ela aponta, a bússola correta, né? Pelo menos, ela aponta para o norte. E o norte da humanidade era referenciado em Deus. Mas uma vez que o primeiro casal resolveu desobedecer a Deus, isso trouxe desorientação para todas as áreas da vida humana. De modo que a humanidade está desorientada. E nessa desorientação, na procura de encontrar algum caminho que faça sentido, na busca por algo que seja razoável, por um caminho que faça sentido seguir, muitas religiões, muitas filosofias, muitos caminhos têm sido criados. Mas nenhum deles pode levar até o Pai. Nenhum deles pode proporcionar o lugar nessa morada que Jesus disse que prepararia para os seus discípulos. Queridos, se você parar para pensar no contexto que você está vivendo, você deve conhecer muitas pessoas que estão desorientadas. Ontem, a nossa cidade, e isso infelizmente tem se tornado uma cultura cada vez mais comum, né? Esse pré-carnaval, nossa cidade viveu aí momentos em que pessoas completamente desorientadas estavam celebrando a desorientação. Pessoas completamente sem norte. Se você perguntar para a maioria das pessoas que vão estar celebrando a festa que vai acontecer nos próximos dias, as pessoas não sabem por que estão fazendo o que elas estão fazendo. Isso é estar desorientado. É quando você encontra alguém e pergunta: por que você está vivendo dessa forma? Por que você está tomando essas decisões? Por que você está escolhendo esse caminho? E a pessoa simplesmente não sabe. Ela faz porque alguém disse que ela deveria fazer. Ela segue aquele caminho porque aprendeu com a família. Ela segue aquele caminho porque é o caminho que dá mais lucro. Ela segue aquele caminho porque é o caminho que traz mais benefício. Ela segue aquele caminho porque às vezes é o caminho mais confortável. Ela segue aquele caminho porque ela quer agradar alguém.
Ela segue aquele caminho até às vezes porque ela acha que Deus propôs aquele caminho. Mas o único caminho até o Pai é Jesus Cristo, queridos. Se você teve um encontro com Jesus, sua vida não é mais desorientada. Não é possível, querido, alguém que teve um encontro real com Jesus, que tem Jesus como Senhor, e essa pessoa é desorientada na vida. Diga aí para quem está do seu lado, você é um crente de Jesus? Pergunta aí para essa pessoa. Você é um crente de Jesus? Então você não pode ser desorientado, meu irmão. Você tem bússola. Você sabe o que é certo e errado. Você sabe que tipo de decisão deve ser tomada em cada situação. Você tem Cristo como Senhor. Você não é à toa. Você não está alheio. Você não está à parte da vontade de Deus. Você sabe que caminho você deve trilhar. Algumas pessoas vão acordar na segunda-feira e elas vão olhar para a vida e elas vão dizer assim: eu não sei o que é que eu faço. Você não. Você tem Jesus, amém? Você sabe o que você vai fazer amanhã, depois de amanhã. Você sabe o que você vai fazer até Jesus voltar, porque Jesus é o caminho. Quando Jesus se tornou Senhor da sua vida, toda desorientação se foi, toda confusão se foi. Você sabe como deve viver. Mas Jesus, além de ser o caminho, Ele é a verdade. Jesus se apresenta como a verdade. Isso é emblemático porque ainda no Evangelho de João, Jesus, ele deixa claro que aqueles judeus que não estavam crendo nele, né, e que se intitulavam filhos de Abraão, Jesus, na verdade, vocês quando não creem em mim, vocês estão servindo ao pai de vocês. E aí os judeus insistem: nós não temos nenhum outro pai a não ser Abraão. Aí Jesus: eu falo a verdade, eu prego a verdade, eu falo daquilo que vem do meu Pai. Vocês falam daquilo que o pai de vocês orienta. E Jesus dá na lata: o pai de vocês é o diabo, que é mentiroso desde o princípio e a verdade não se achou nele. Queridos, vivemos em um mundo de muitas mentiras, de muitas máscaras. Eu não sei se você tem acompanhado, mas eu tenho ficado aterrorizado e cheguei a um ponto até que eu não quero nem mais ver nada sobre isso. Um homem poderoso dos nossos dias, que já morreu, deve estar nesse momento prestando contas ao Senhor, como todos nós prestaremos também. Mas um homem, um americano, bilionário, dono de uma ilha onde aconteciam as coisas mais escabrosas, que fazem a gente olhar assim e dizer: meu Deus do céu, quanta maldade há nesse mundo. Você deve estar acompanhando esse caso. E nós vivemos em um mundo que é assim: muita mentira, muitas aparências. Essa é precisamente a operação da mentira nesse mundo: fazer aquilo que é mal parecer bom, fazer aquilo que é feio parecer bonito, fazer aquilo que é amargo parecer doce. E o Senhor já advertiu através do profeta Isaías: ai daquele que chama do mal bem, do bem mal, que chama da luz trevas e das trevas luz, que faz do amargo doce e do doce o amargo. Ai daquele, portanto, que promove a mentira. Satanás é o primeiro mentiroso da história, é o primeiro perversor da verdade. Ele, na sua primeira fala registrada na Escritura, ele diz a Eva: não disse Deus que vocês não poderiam comer de nenhuma fruta do jardim? Ele mente. E Jesus diz nessa conversa com os judeus que quando Satanás mente, faz aquilo que é próprio dele. Queridos, vivemos em um mundo em que relacionamentos são construídos a partir da mentira. Quantas pessoas eu não tenho ouvido e conversado e que dizem: eu descobri, pastor, que toda a confiança que eu depositava naquela pessoa, seja em qualquer relacionamento, era baseado em uma mentira. Nós vivemos tempos em que o poder é dado àqueles que vivem pela mentira. Muitos chegam ao ambiente de poder, de autoridade neste mundo que jaz, está morto no maligno, por meio da mentira. Pessoas tomam decisões enganadas por causa da mentira.
Mas, queridos, louvado seja o Senhor. A mentira não vai ser aquela que vai dar a última palavra. Nós sabemos, por revelação dada pela Escritura, que Jesus Cristo é a verdade. E a verdade, queridos, onde ela se instala, ela expulsa o engano. A verdade, onde ela é pregada, onde ela é ensinada, onde ela é valorizada, ela expulsa o engano. E Jesus é a verdade encarnada. Toda a verdade que há no mundo tem Cristo como foco. Se você e eu dizemos alguma verdade, se até um ímpio fala alguma verdade, o faz por causa de Jesus, porque Jesus é a personificação, Jesus é a encarnação, Jesus é a verdade em pessoa. Toda a verdade, dizia Agostinho, toda a verdade, não é Agostinho Carrara não, viu irmão? É Agostinho de Hipona, o líder da igreja, né? Pai da igreja africano. Agostinho dizia, toda a verdade é verdade de Deus, não importa de que boca saia. Uma vez eu estava conversando e alguém disse assim, eu gosto de um determinado pensador, escritor brasileiro, eu gosto de fulano, ele fala algumas verdades apesar dele ser ateu. Eu digo, você sabia, mas todas as vezes que esse fulano fala uma verdade, ele está a serviço de Jesus, ainda que ele seja ateu, porque toda verdade serve a Cristo. Tudo que é verdadeiro serve a Cristo. Tudo que é verdadeiro aponta para Jesus. Então, se há algo de verdadeiro nas nossas vidas, é por causa de Cristo. É Cristo que nos faz falar a verdade, viver a verdade e expulsar toda aparência, expulsar toda mentira. Você diz assim, eu fui enganado em algum momento da sua vida. Não tem nada de Jesus nisso. Ah, pastor, mas eu fui enganado na igreja. Não tem nada de Jesus nisso. Porque onde Jesus está, ali opera a verdade. Ali o engano é expulso. É por isso, queridos, que nós precisamos sempre glorificar, entronizar, trazer Cristo para tudo que nós fazemos na nossa vida. Se Jesus é o Senhor da tua vida, a mentira não pode ter espaço. Se Jesus é o Senhor da tua vida, o engano não pode ter espaço. Jesus sendo o Senhor, a verdade se estabelece. Jesus sendo o Senhor, a verdade reina. E é melhor estar com o Senhor Jesus e com a verdade do que ser beneficiado com a mentira. Mas a terceira coisa que esse texto nos fala e que Jesus fala sobre quem Ele é, a terceira coisa é que Ele é a vida. Queridos, quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que Deus soprou naquele ser de barro, naquele boneco de barro que Deus fez, moldou, que ao fazer o homem, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Queridos, até o pecado o homem tinha vida plena, o homem tinha pleno acesso à fonte da vida, que é o próprio Deus, ao próprio Cristo. O homem e a mulher que estavam no jardim, antes do pecado, não sabemos por quanto tempo durou isso, mas eles tinham a oportunidade de conversar com Deus, de desfrutar de uma vida plena, de ter corpos plenos que não morriam. Não sei se você sabe disso, mas o corpo de Adão e Eva não morria antes da queda. Eles tinham acesso a uma vida plena em todos os sentidos, mas o pecado também produziu a morte. Por conta do pecado, a morte passou a ser uma realidade. Por conta do pecado, a finitude passou a ser uma realidade. E não há nada que os homens temam mais do que a morte. Não há nada que a humanidade tema mais do que a morte. Me dê uma prova disso, pastor. Ande na cidade de Caruaru e veja o tanto de farmácias que tem. E, pastor, o que é que tem a ver? Farmácias com medo da morte. Tem tudo a ver, irmãos. A indústria farmacêutica e tudo que ela tenta proporcionar, no final das contas, é a prolongação da vida. Mesmo uma vida debilitada, mesmo uma vida dependente de 5, 6, 8, 10 remédios, mas a indústria farmacêutica é prova de que o homem não suporta a finitude, não suporta o fato de que um dia ele vai morrer. Mas, queridos, aqui Jesus está dizendo, olha, eu estou preparando uma morada, e essa morada é de vida eterna. E eu sou a vida, porque em Jesus nós temos a garantia de vencer a morte. O apóstolo Paulo fala, que Jesus riscou a cédula que era contra nós, e ele venceu na cruz, ele destronou principados, potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. A cruz é um triunfo contra tudo aquilo que produz morte, inclusive o pecado.
É por isso que o apóstolo Paulo fala: onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus Cristo, ao ser a vida, ele declara a vitória dele contra a morte, a vitória dele contra essa sentença. Tem um juiz que ficou bem famoso lá nos Estados Unidos, que era um juiz de trânsito, Frank Caprio. E ele se foi, inclusive, um cristão, nos deixou o ano passado, e há muitos vídeos dele, julgando pessoas que receberam multas de trânsito. Quem já ouviu algum desses vídeos? Tem um que é um senhor, que recebeu a multa porque estava levando o filho para uma consulta, o senhor já há quase 90 anos, e aí ele absolve. Ah, queridos, como é bom ser absolvido. Não é bom? Já teve essa sensação de você ser acusado de alguma coisa, de você receber, alguém disser que você fez alguma coisa, mas ali depois de um tempo ficou comprovado que você não fez? Não é bom a sensação? O apóstolo Paulo, ele relembra os salmos quando ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados encobertos, esquecidos. Essa é a grande felicidade. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, nesse texto que eu acabei de mencionar anteriormente, ele diz que o aguilhão, a seta, o espeto da morte é o pecado. Deixa eu explicar essa ilustração para você. É como se a morte fosse um boi e o pecado fosse alguém tangendo o boi. O boi está indo atacar você e a mim, e o pecado ele vai fustigando. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado vai futucando. Quanto mais pecado na vida de alguém, quanto mais pecaminosidade, quanto mais impiedade, mais esse boi raivoso está sendo cutucado, até que um dia ele nos leva. Nos leva não, nem a mim nem a você, porque nós pertencemos à vida, que é Cristo. Até que ele leva o indivíduo. Isso é o efeito da morte em toda a humanidade. Mas Jesus, ele conversando com seus discípulos, minutos antes de entregar a sua própria vida, de dar a sua própria vida, ele está dizendo: ei, eu sou a vida, vocês não precisam mais viver com medo da morte, porque eu vou vencer a morte. Ele ressuscitou, ele saiu do sepulcro ao terceiro dia, e porque ele venceu, nós também podemos vencer, queridos. Então, se Jesus é a vida, você pode parar imediatamente de viver com medo da morte agora. Pare com isso. Deixa eu dizer uma coisa ousada aqui para você gravar no seu coração. Se Jesus é a vida, querido, o dia mais feliz da nossa vida vai ser o dia da nossa morte. É mesmo, pastor? É. Se Jesus é a vida, e eu creio nisso, como eu creio que estou olhando para vocês aqui agora. Se Jesus é a vida, o dia mais feliz da nossa vida vai ser o dia da nossa morte. E alguém já disse que para quem tem Jesus como a vida, a morte, o dia da morte é só um banho quente que vai tirar toda a sujeira. E nós vamos nos encontrar com Ele. Quem Jesus é para você, querido? Fique de pé. Jesus Cristo é o caminho, portanto, nós não precisamos mais andar desorientados, sem sentido, sem saber para onde ir, sem referência para a tomada das nossas decisões. Jesus é a verdade. No mundo de engano, no mundo de aparências, Jesus Cristo nos leva a conhecer aquilo que é verdadeiro de fato, e tudo que é verdadeiro de fato aponta para Jesus. Jesus é a vida. E por isso não precisamos ter medo do amanhã, ter medo da morte, ter medo do que vai acontecer, porque Jesus venceu. O grande inimigo foi vencido por Cristo, a morte. E o meu convite para você agora é para que nós façamos uma oração que fizemos semana passada. Que você possa dizer assim: Senhor Jesus, eu quero te conhecer mais. Jó disse, depois de uma experiência profunda com Deus: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Minha oração durante esses dias tem sido: Jesus, revela-te às pessoas que vão ouvir essas mensagens. Chega de fazer de Jesus só um asterisco da vida, porque, querido, a revelação profunda de quem Jesus é traz Jesus para o lugar de Senhor, traz Jesus para o trono da nossa vida. A revelação de quem Jesus é tira Jesus da periferia
dos nossos dias e coloque Ele no centro dos nossos dias. A revelação de quem Jesus é tira Jesus do capítulo final e faz dele o enredo principal das nossas vidas. Por isso, Senhor, eu oro nessa noite, revela-te à tua igreja, revela-te ao teu povo, revela-te a cada um daqueles que vão chegar em cada culto, em cada programação. Ó Deus, mostra, Senhor Jesus, quem o Senhor é de verdade. O Senhor não é aquilo que muitas vezes tem sido dito por aí. O Senhor merece um reconhecimento muito maior do que aquele que muitas vezes temos dado ao Senhor. O Senhor merece, Jesus, um lugar muito melhor nas nossas casas e nas nossas vidas. O Senhor merece tudo que nós temos e somos. Por isso nós te adoramos, e eu te peço, a cada domingo, cada pessoa que vier aqui nesse lugar, possa ver Jesus de um modo completo, e seja convidado, portanto, a não apenas ver quem Jesus é, mas entregar tudo a Ele, porque se Jesus é o caminho para o Pai, se Jesus é a única verdade, e se Jesus é a vida eterna, a vida plena, a vida com sentido, Ele merece, Ele é digno de tudo que eu tenho, Ele é digno de tudo que eu sou, para a glória de Deus, o nosso Pai. Vamos adorar a Ele agora. Rei eterno,